Lucas, no capítulo 8. Então, nós vamos se atentar ao verso 2. Mas para que a gente tenha uma compreensão, nós vamos pegar o versículo 1, 2 e 3, para a gente entender um pouquinho esse contexto, que vai dizer assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Então, através destes versículos, nós já podemos ver que não se fala muita coisa sobre esta mulher, a qual é o nosso tema desta tarde. Mas o fato é que entre estas mulheres que estavam seguindo a Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, nós conhecemos alguns nomes muito vagos. O próprio versículo 3 vai dizer de 2 mulheres, de Joana, que era esposa de Cusa, que era um procurador de Herodes, que tinha um cargo, vamos dizer assim, né, de alto escalão neste tempo, e Susana. E estas 2 mulheres serviam literalmente a Jesus, contribuindo financeiramente para que o seu projeto, a missão não parasse. Mas outras mulheres seguiam literalmente Jesus, tanto com os seus recursos quanto em sua vida. Ou seja, muitas destas mulheres deixaram tudo para poder seguir a Jesus. E aí nós vamos ver em Mateus 27, 56, algumas outras mulheres, nomes de outras mulheres. E aí nós vamos ver Maria, Maria, mãe de Tiago, a mãe dos filhos de Zebedeu, a própria Maria de Nazaré, muitas outras, né, mulheres que acompanharam o ministério de Jesus aqui na terra. E quando a gente fala Maria, já vem na cabeça, mas vamos falar de qual Maria? Porque existem muitas Marias, até nos nossos dias, muitas Marias, principalmente naquele tempo que era um nome muito comum, e é ainda hoje. E até mesmo a mãe de Jesus chamava-se Maria. Mas só que esta mulher, ela vai ser conhecida, e vamos dizer que ela vai ter um sobrenome por causa da sua localidade, por causa da sua cidade. Então, nós vamos a identificar como sendo da cidade de uma aldeia perto de Tiberíades, chamada Magdala. Então, nós vamos a conhecer como Madalena, por causa desta aldeia. Maria, a que veio da cidade de Magdala, Maria Madalena. Então, nós sabemos que esta Maria, ela era conhecida, ela se fez conhecida a partir do momento que passa a ter uma vida com Cristo. E aí nos surge uma pergunta sobre esse ministério dessas mulheres que seguiam a Jesus. O que essas mulheres poderiam contribuir para o ministério de Jesus? Qual era a função dessas mulheres nesta missão que o próprio Cristo estava fazendo aqui? Onde que elas atuariam? No que elas eram necessárias? O que elas poderiam fazer? Tendo como um contexto que as mulheres, principalmente naquele tempo, elas não tinham uma voz, não porque eram mudas,
mas porque a sua voz não era ouvida na sociedade. Então elas não tinham uma voz, elas não tinham uma autonomia, não podiam fazer o que quisessem, porque elas dependiam de uma figura masculina, elas dependiam de uma outra pessoa. Elas tinham o seu valor agregado a outras pessoas, a valores. Então, uma mulher que não tivesse na sua companhia, ao seu lado, um homem, até mesmo seu pai, sua família ou seu marido, ela não tinha muitos privilégios. E agora, o que dizer dessas mulheres que acompanhavam a Jesus em suas missões e os discípulos? O que estas mulheres poderiam ser útil para o ministério de Jesus, levando em consideração o que elas eram na sociedade? E aí a gente consegue entender que elas foram fundamentais, embora elas não estivessem na linha da frente, porque ao serem escolhidos alguns homens para estarem à frente do ministério junto com Cristo, não foi chamado nenhuma mulher. E embora elas não estivessem na frente, elas davam todo o suporte para que todos os passos de Jesus aqui na terra e dos discípulos fossem cada vez mais longe. Embora elas não estivessem na linha da frente, mas elas estavam por trás, contribuindo, fazendo com que a obra que tinha sido iniciada não parasse. É claro que não ia parar porque era o próprio Cristo, Jesus, que estava à frente. Mas fisicamente falando, elas tinham recursos suficiente para que a cada vez mais os discípulos tivessem um suporte para continuar. E aí nós vamos ver o trabalho delas. E quando a gente fala, né, por exemplo, nas nossas casas mesmo, homens dificilmente são organizados. É uma natureza própria. Dificilmente nós vamos ver um homem que consegue pensar nos assuntos da casa, alimentação, providências, algumas coisas. Agora imagine Jesus com 12 homens seguindo literalmente dia e noite em cidades, em aldeias. Quem cuidaria deles? Quem se preocuparia em fazer a alimentação, em cuidar das vestes? Quem se preocuparia em ter uma hospedagem? E aí nós vamos ver que o trabalho dessas mulheres em acompanhar o mestre era dar esse suporte. E aí nós vamos ver esse conjunto, né? E quando um trabalha em determinada coisa e a outra pessoa está com outra função, e quando essas duas se encaixam, quando as duas falam a mesma língua, não tem como aquela missão, aquele trabalho, aquele projeto não ter um resultado positivo. E aí nós vamos ver que essas mulheres trabalhavam, ajudavam o ministério justamente neste ponto. Mas só que o que é mais interessante é que algumas destas mulheres apenas ajudavam o ministério com seus recursos, mas outras largaram tudo para seguir a Jesus. Embora na Bíblia não tenha essa expressão, como alguns dos discípulos que falam que largou tudo para seguir a Jesus, mas a gente consegue entender que isso aconteceu pelo verso primeiro que nós lemos. Porque vai dizer que quando Jesus estava indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, não estava acompanhando nesta missão apenas os discípulos, apenas os apóstolos. Mas quem estava acompanhando também eram algumas dessas mulheres. Uma mulher não iria deixar a sua casa, literalmente, abandonar tudo que tinha para seguir a Jesus.
seus filhos, seu marido, enfim. Então, essas mulheres, a gente entende que literalmente largou tudo o que tinha para viver uma nova vida acompanhando os passos de Jesus. E uma dessas mulheres que largou tudo para seguir Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, era essa Maria, a Madalena. Nós vamos ver que ela seguia a Jesus. Mas por que ela seguia a Jesus? Porque ela tinha um reconhecimento de gratidão. Mas por que ela reconhecia em Jesus? Por que ela tinha esse sentimento de gratidão por este homem Jesus? O que ele fez em sua vida que foi o ponto para que ela abandonasse tudo para seguir a Jesus? A Bíblia não dá detalhes. A única coisa que a Bíblia vai dizer é que esta mulher, ela era possessa por demônios. A Bíblia vai dizer que ela, sobre a sua vida, existiam 7 demônios que tomavam conta da sua vida. E aí, quando ela tem um encontro com Jesus e a sua vida é transformada, a sua vida é restaurada, ela tem, é gerado nela essa eterna gratidão. Eu não posso deixar ele. Eu preciso seguir a ele, porque o que ele fez na minha vida não tem explicação. Mas só que quando a gente vai entender aqui o verso 2, Maria Madalena, ela não foi apenas liberta por Jesus. Ela foi curada e ela foi liberta. Olha o que o verso 2 diz. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. 2 pontos. Vai dizer o nome de uma dessas mulheres. E uma dessas mulheres era Maria Madalena. Maria Madalena não foi apenas liberta, ela foi curada. E quando a gente tenta entender, será que há uma diferença entre essas duas palavras, possessão, ser curada de espíritos malignos? Aí a gente entende o que é a libertação. Libertação é um efeito de se pôr em liberdade, de soltar. Então, a gente vai entender, é claro, que a sua vida, ela estava presa, estava oprimida, ela estava escrava de vontades demoníacas. Ela vivia aprisionada, não por 1, não por 2, mas por 7 espíritos malignos que tomavam conta da sua vida. E por que ela foi curada? Ela não foi apenas liberta, mas ela também foi curada. A sua saúde foi restabelecida, porque toda vez que nós encontramos, principalmente na Bíblia, um homem ou uma mulher que estava possesso, as possessões deixavam marcas físicas. Quando diz que ela foi curada do que havia sido causado pelos espíritos malignos. E o que os espíritos malignos causam no homem? Nós vamos entender ao longo desse nosso estudo. Então, Maria Madalena, ela tinha uma eterna gratidão pelo que Jesus havia feito em sua vida. Jesus trouxe para ela cura, Jesus trouxe para ela libertação. Mas então a gente consegue analisar apenas por isso como que era a vida dessa mulher antes de encontrar, antes de ser liberta. Como que era a vida dessa mulher? Primeiro ponto, ela não tinha um domínio próprio. Como assim ela não tinha um domínio próprio? O que é
ter domínio próprio. Domínio próprio é a pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controlar os seus atos, controlar as suas emoções. E de cara fica nítido entender que ela não tinha domínio próprio porque ela não era dona da sua vida. Porque quem controlava a sua vida eram estes 7 demônios. Quem estava regendo a sua vida era estes 7 espíritos malignos. Então, como que uma pessoa vai conseguir administrar a sua vida se tem como Senhor outros? Não tem como. E aí a gente consegue entender como que era a vida dessa mulher. A sua alma era obrigada, era sujeita, era colocada em situações que ela não queria. E aí a gente entende essa guerra entre o espírito e a carne, entre o espírito, a alma e o corpo. A sua alma, mesmo não estando em ligação com Deus, ela compreende a eternidade e ela sofre porque ela anseia por Deus. Mas quando há a possessão, por mais que a alma entenda que precisa de Deus, por ela estar aprisionada, ela não consegue ter a liberdade de escolher. Ela é obrigada a praticar as coisas da carne, porque não consegue ter o domínio próprio sobre as suas emoções. E agora essa mulher é obrigada a fazer coisas que ela não quer, que talvez colocassem pouco mais pra frente uma questão de arrependimento, de remorso. Mas o que ela podia fazer? Ela estava presa, ela precisava de uma libertação. A sua alma era obrigada a se sujeitar à vontade de muitos demônios, de 7. E aí a gente vai encontrar na Bíblia quando Jesus vai ali para o território de Gadara e ele se depara com um homem está vindo ao seu encontro e a situação daquele homem é uma situação deplorável. E aí a gente começa a imaginar, porque alguém que tem o domínio próprio não se sujeitaria a viver nas condições que aquele homem estava vivendo. E quais eram as condições que aquele homem estava vivendo? Aquele homem vivia acorrentado. Como assim acorrentado? Acorrentado pelas mãos, acorrentado pelos pés. Mas só que a sua força era tão grande, era tamanha, que ele quebrava essas correntes. E quando quebrava essas correntes, ele ia morar em cemitério, nos sepulcros. Uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa que tem uma consciência, uma pessoa que consegue administrar a sua vida, não vai trocar a sua liberdade, não vai trocar a sua família, não vai trocar o que tem a sua vida para viver uma vida acorrentada, para viver uma vida miserável, para viver uma vida enfurnado com mortos, com quem não tem nada a oferecer, com podridão, com tudo o que Deus despreza. E aí nós vamos ver que este homem, a condição que este homem vivia era essa. Aquele homem vivia nu, aquele homem não tinha juízo, aquele homem morava nos sepulcros, aquele homem vivia uma vida acorrentada. Mas só que quando ele se depara com Jesus, nós vamos ver que a história dele é completamente mudada. Mas ele também vivia uma vida toda miserável, ele se cortava. A Bíblia vai dizer que ele pegava as pedras e se talhava. Uma pessoa que tem o domínio próprio não vai fazer isso. E aí a gente precisa entender que muitas das vezes nós se deparamos com pessoas e a gente olha
e analise e vê, essa pessoa, ela está maluca, o que que passa na cabeça dessa pessoa? E aí aonde precisa entrar o nosso discernimento espiritual, para saber se aquela pessoa tem algum distúrbio mental, ou se aquela pessoa está sendo influenciada, ou se aquela pessoa está sob um domínio de Satanás. Aquela mulher, ela vivia uma vida parecida com a deste homem. É claro que a Bíblia não vai dar detalhes, mas a gente entende que a vida dessa mulher, de Madalena, era uma vida miserável. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, já temos dificuldade em dominar o nosso eu, em dominar a nossa vida. É difícil nós olharmos para alguém que nos feriu e a gente deixar o amor de Deus resplandecer sobre as nossas vidas. É difícil, mesmo nós, tendo o Espírito Santo de Deus, controlar os nossos instintos, as nossas emoções. Imagine um homem que não tem Deus em seu coração. Ele não consegue administrar a sua vida, ter o domínio próprio. E a gente vê que cada vez mais a vida dessa mulher despencava. Por que que a gente pode entender isso? Porque uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa que está sendo guiada, que está sendo dominada por forças demoníacas, ela não tem paz. Como ela não vai ter paz? Como alguém que tem a possessão maligna sobre a sua vida pode ter paz? O tormento que não é. A pessoa não pode deitar, não pode projetar. A pessoa tem preocupações com seus atos, porque quando comete alguma coisa não sabe o efeito que aquilo vai dar, não tem consciência daquilo que está falando, não tem consciência daquilo que está fazendo, não tem períodos de lucidez no momento, mas quando aquele período passa e a lucidez volta, a vergonha, o desprezo por si só, uma vida miserável. Madalena tinha uma vida, tinha recursos, mas a pessoa pode ter o dinheiro que for, pode ser o maior milionário, mas se a pessoa não tiver paz, ela não é nada. E o dinheiro, a gente sabe que o dinheiro não compra felicidade. Aí se fala, se o dinheiro não compra felicidade, mas eu sou feliz quando eu tenho dinheiro. Sim, mas essa felicidade passa, essa felicidade escapa pelos nossos dedos. Essa felicidade, quando se compra, logo se extingue. Mas quando nós temos a paz que vem de Deus, é uma paz que excede todo o nosso entendimento. Porque quando nós temos essa paz, quando vem os problemas, quando vem as adversidades, nós olhamos e não achamos saída nenhuma. Mas por termos Cristo em nosso coração, por termos Deus em nós, por termos Jesus em nós, nós sabemos que podemos enfrentar qualquer coisa e nós vencemos. Madalena, além dela não ter domínio próprio, além dela não ter paz, uma pessoa atormentada. Como essa mulher não vivia atormentada? 7 pessoas querendo ter o domínio sobre a sua vida. 7 pessoas que não eram pessoas que queriam o bem. Eram 7 pessoas que estavam dispostos a levar a cada vez mais a destruição. Era acabar. A própria Bíblia vai fazer uma comparação entre o ladrão e Satanás. E vai dizer que o quê? Que o ladrão ele não vem senão para o quê? Para roubar, matar e destruir. Não tem como os demônios, não tem como o diabo querer o bem da sua vida. A função dele é te levar cada vez mais para a destruição.
A função é cada vez mais te levar para o buraco, te levar para onde você não consegue sair. Uma vida, Madalena, uma vida sem direção, uma vida sem futuro. Como que ela ia projetar algo para a sua vida se ela não conseguia dominar o seu hoje? Por mais que ela pudesse comprar companhias, comprar pessoas para estar ao seu lado, quem viveria com ela nessas condições? É uma pessoa completamente estável, uma hora está lúcida, uma hora o demônio está ativo em sua vida. Uma pessoa nessas condições está condenada a não ter um futuro, a não ter esperança. Madalena vivia uma vida de solidão, uma vida sem valor nenhum. Mas aí há uma grande diferença. A Bíblia não vai dizer se foi Jesus que foi ao seu encontro, se foi ela que foi ao seu encontro. Isso não nos interessa em saber. O que de fato nos interessa é saber que houve esse encontro, e quando aconteceu esse encontro, a vida dela de fato foi transformada completamente. Quando acontece esse encontro entre Madalena e Jesus, entre Jesus e Madalena, houve a libertação por completo. Ela consegue se libertar de algo que muito tempo a aprisionava. Ela consegue ter uma nova vida. Jesus agora não vai apenas tirar ela daquela prisão que vivia, mas vai fazer com que Madalena vivesse agora em novidade de vida. Vai trazer uma nova oportunidade para ela, vai trazer uma vida social, vai trazer uma nova vida, uma vida equilibrada, uma vida sem tormento, uma vida de paz, uma vida de esperança, vai trazer um futuro para ela. E Jesus não trouxe apenas a liberdade, Jesus não apenas libertou a sua alma da opressão, mas Jesus agora vai trazer uma cura para o seu corpo, para tudo aquilo que Satanás causou com o tempo. A cura do corpo físico, a Bíblia não vai falar, mas a cura da alma. Angústia, traumas, feridas. Quantas feridas, quanta amargura Satanás não coloca nessas pessoas que têm as suas vidas regidas por ele. Que somente Jesus pode, com o seu bálsamo, derramar nessas feridas e promover a cura definitiva. Por mais que ele use pessoas para que possa ajudar, somente Jesus pode curar feridas que o tempo, feridas que o próprio adversário vai causando nas nossas vidas. E a cura que Cristo proporciona é uma cura definitiva, não é uma cura que de tempos em tempos é necessário colocar remédio, é uma cura que não precisa de remendo, é uma cura que não precisa de manutenção, é uma cura que se cura plenamente, não é um tratamento que de tempos em tempos precisa de um remédio específico, porque quando Deus cura, quando Deus entra na vida, Ele vai promover a libertação por completo. Jesus, Ele não vai fazer nada pela metade. E agora, Madalena começa a viver uma vida completamente diferente, uma vida que ela talvez nunca tivesse experimentado. Como assim uma vida diferente? Ora, ela vivia uma vida que não tinha domínio próprio. Agora ela passa a controlar a sua vida. Como assim ela passa a controlar a sua vida? No verso 1 vai dizer que ela acompanhava. Ela decidiu seguir a Jesus.
Ela sabia o que queria, ela sabe o que quer. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela sabe o que ela quer da sua vida. Ela decidiu por si só acompanhar a Cristo. Ela não era mais escrava da vontade de alguém. Mas por que ela tinha esse sentimento? Porque a quem muito é perdoado, reconhece o valor da gratidão. Agora, ela não passa apenas a ter um domínio próprio. Agora, ela passa a ter paz. Mas como assim? Como ela passa a ter paz? É impossível, seria impossível ela não tivesse paz, porque ela estava andando, ela estava acompanhando o próprio príncipe da paz. Isaías 9:6 vai dizer que o Messias seria chamado de príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Era impossível agora a sua vida não ser repleta de paz. Agora ela vai viver uma vida tranquila. Por mais que as questões políticas estavam muito instáveis, mas agora por conta da paz ela tinha uma vida tranquila, porque quem estava ao seu lado tinha feito com que todo aquele medo que outrora ela sentia não existisse mais. Não tinha mais medo, porque ela reconhece que Jesus não é apenas um profeta. Porque Maria, o encontro que Maria teve com Cristo, fez com que ela reconhecesse que ele, literalmente, que ele realmente era o próprio Filho de Deus. Maria agora, ela passa a ter uma direção. Como assim ela passa a ter uma direção? Porque ela sabe o que quer. Eu vou seguir a Jesus. E o meu objetivo é acompanhá-lo para pregar a palavra. Porque no verso 1 vai dizer o quê? E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho. Jesus pregava, anunciando o evangelho. Os 12 estavam com ele e algumas mulheres. Ela, Maria Madalena, ela já tinha uma direção, ela já tinha um futuro, ela já sabia o que queria, o que ia fazer, o que queria para o resto da sua vida. Eu quero seguir a Jesus. Onde ele estiver, eu vou estar. O que ele fizer, eu vou fazer. Onde ele parar, eu vou estar. Eu não quero mais eu não quero mais abandonar este homem que transformou a minha vida. E agora uma mulher que vivia em solidão passa a ter uma vida em comunidade. Como assim passa a ter uma vida em comunidade? Ela passa a ter companhias de pessoas. E pessoas que tiveram as suas vidas transformadas como ela. Pessoas que tiveram histórias até mais deploráveis, mas que foram transformadas. Pessoas que alcançaram a mesma esperança. E agora Maria passa a ter uma comunhão com o corpo. Passa a ter a socialização novamente. E aí a gente pode entender o porquê que isso acontece na vida de Maria. Porque ela entendeu. Ela não apenas entendeu, ela compreendeu o grande amor de Deus para a sua vida. Maria, ela permitiu ser completamente restaurada por Jesus. Ela não queria apenas uma transformação na situação. Ela queria permanecer naquela situação até o último dia da sua vida. E aí surge uma pergunta. O que
Maria Madalena pode nos ensinar? Qual é a lição que Maria Madalena traz para as nossas vidas? O que essa mulher pode nos ensinar? O que essa mulher nos ensina? A sermos eternamente gratos. Esta mulher nos ensina o valor da gratidão. Como assim? Como que era a vida dessa mulher antes de se encontrar com Jesus? Como passou a ser a sua vida depois deste encontro? E aí eu quero fazer essa pergunta para você. Como era a sua vida antes de se encontrar com Jesus? Como que você vivia? Qual era o estado que você estava? Qual era a situação que você se encontrava? Muitos encontraram-se com Jesus já quase no seu último estágio da sua vida. Alguns encontraram Jesus a ponto de suicídio. Alguns encontraram Jesus quando estava à beira da morte. Alguns encontraram a Jesus quando estava em profunda depressão. Alguns encontraram Jesus quando olharam e não acharam nenhuma saída. E você? Como era a sua vida antes de ter esse encontro com Jesus? Aí talvez você pode estar pensando, mas eu nunca percorri por outros caminhos. Eu sempre tive uma vida dentro da igreja. Eu sempre caminhei junto com Cristo. Eu nunca saí, eu sempre fui da igreja. Mas eu quero te fazer a mesma pergunta. Mas então o que Jesus já fez pela sua vida? Que ele merece ser reconhecido, ele merece ter este valor de gratidão sobre a sua vida. Quantas curas o Senhor já não providenciou para você? Às vezes a gente só dá valor a curas, né? Mas às vezes nós estamos em casa sentindo uma dor e a gente começa a orar, Senhor, tem misericórdia. E quando a gente pensa que não, aquela dor se passa. E a gente não lembra, a gente esquece de agradecer. Nós somos muito ingratos por tudo que Jesus já tem realizado em nossa vida. Quantos livramentos o Senhor já não nos proporcionou. Livramentos talvez que a gente nem tenha tido consciência do que estava para acontecer. Quantas portas abertas o Senhor já não fez nas nossas vidas, já não nos deu nas nossas vidas. Quantas estratégias o Senhor já não nos deu. Às vezes estávamos em algum lugar e precisando de uma ajuda. E como se fosse algo surpreendente, o Senhor nos dá uma luz. É o Senhor mostrando o seu cuidado, o Senhor mostrando o seu zelo, o Senhor mostrando que está conosco. E qual é o nosso reconhecimento por isso? Voltarmos, deixarmos Ele por qualquer coisa. O nosso reconhecimento é: Jesus morreu. Agora eu vou voltar a ser o que eu era. Maria, ela entendeu ela compreende esse amor de Deus, ela sabe que será eternamente grata, vai acompanhar a Cristo aonde for. E aí a gente vai ver que quando Jesus está lá na cruz, João vai escrever que tinha algumas mulheres e vai citar o nome de quem? Maria Madalena estava lá aos pés da cruz. Enquanto os outros que receberam milagres, enquanto os outros que tiveram as suas vidas transformadas, enquanto outros tiveram as suas vidas restauradas, estavam com medo, estavam escondidos. Maria estava lá aos pés da cruz, porque ela era grata por aquele homem ter transformado a sua vida. E muitas das vezes nós abandonamos Jesus por qualquer coisa.
Mas o que ele fez na sua vida, a transformação que ele fez na sua vida já não é o suficiente para você não largar a ele de forma nenhuma. E aí a gratidão dela é tão grande que mesmo ela vendo Jesus morrer, ela estando ali aos pés da cruz, ela, junto com outras mulheres, mas ela vai ter o primeiro encontro com Cristo já ressuscitado. Porque ela tinha esperança, ela sabia que ele morreu, mas ela havia guardado em seu coração as palavras que ele disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ela sabia, porque ela reconhecia que ele era o Filho de Deus. Então no domingo de manhã ela estava lá. Ela foi lá junto com outras mulheres para perfumar o corpo. Mas ela sabia, ela reconhecia que aquele homem era o Filho de Deus e sabia que a qualquer momento ele ressurgiria dos mortos. O valor da gratidão. O reconhecimento da gratidão. Maria tem muito aqui nos ensinar como nós somos ingratos a Deus. Muitas das vezes nós acordamos, abrimos os nossos olhos de manhã e sequer agradecemos ao Senhor por nos permitir acordarmos, termos vida. Quantas pessoas vão deitar e não acordam? E todos os dias o Senhor nos proporciona essa dádiva, a vida. Todos os dias o Senhor nos proporciona o alimento, por mais que muitas das vezes não seja aquilo que você quer, mas Ele não te deixa. Ele está ali ao nosso lado. Às vezes achamos, poxa vida, eu não vou conseguir, o Senhor abre, o Senhor providencia. E sequer a gente diz, obrigado, Senhor. Hoje aconteceu um fato muito surpreendente para mim. Ontem, de madrugada, eu estava orando e eu pedi uma resposta para Deus. E hoje, eu estava lá no tanque lavando uns tapetes, meu telefone toca. Não sabia quem era um número restrito. E aí, de repente, uma pessoa fala: oi, você tem um tempo para mim? Eu posso compartilhar uma palavra de Deus para você? Eu disse amém. E aquela pessoa começou a ler um versículo e começou a falar. Depois eu desliguei o telefone e eu falei: meu Deus, quem é essa pessoa? Sequer eu sei quem ela é. Mas sequer eu tive a consciência de dizer obrigado, Senhor, pela resposta. Sabe por quê? Porque as tarefas do dia a dia, as coisas do dia a dia, está nos tornando insensíveis. Está nos fazendo levar a vida e não reconhecer mínimos detalhes que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O que essa mulher nos ensina? A gratidão. Então seja grato a partir de hoje. Seja grato pela sua família. Seja grato pelos seus filhos. Seja grato pelo seu emprego. Ah, mas é difícil, eu só passo perrengue lá. Mas é através dele que Deus está levando, trazendo sustento para dentro da sua casa. Seja grato ao Senhor pelas adversidades, porque é através das adversidades que nós nos chegamos a Ele. Se não fosse as adversidades nas nossas vidas, nós não saberíamos estar aos pés de Deus. Porque é infelizmente através das adversidades, das aflições, que nós nos aproximamos. Então seja grato por aquelas pessoas que te fazem chorar. Porque é através delas que o Senhor, que você cria uma intimidade com Deus. Seja grato pelos risos, mas seja grato pelas lágrimas derramadas também, porque elas
proporcionam experiências. Seja grato pela vida, mas seja grato pela morte também, porque é na morte que nós reconhecemos o valor da nossa vida e nós conseguimos repensar naquilo que estamos fazendo. Seja grato, que tenhamos essa gratidão em nosso coração, porque o que o Senhor fez por nós, homem nenhum poderia fazer, pessoa nenhuma poderia fazer. Jesus, eu não sei se você já teve um encontro com Deus, eu não sei se você já teve um encontro com Cristo, mas se você ainda não teve, Ele está pronto para fazer com que a sua vida seja transformada. Ele está pronto para fazer com que a sua vida seja transformada a partir de agora, a partir desse exato momento. Talvez você viveu uma vida até agora, uma vida miserável, uma vida só que te arranca para trás, uma vida sem expectativa nenhuma, uma vida sem paz, uma vida atormentada, uma vida que não te leva a lugar nenhum. Mas hoje, Jesus Cristo está te dando a oportunidade de ser transformado. Então permita ser transformado por este homem. Porque a partir do momento que você abrir seu coração para Ele fazer morada, a sua vida será restaurada completamente. Você vai deixar de sofrer? Não, não. Os problemas vão continuar, mas a diferença é que Ele vai estar ao seu lado. Não, a diferença não é que Ele vai estar ao seu lado, a diferença é que Ele vai estar em você. Ele promete estar ao nosso lado, sim, Ele promete estar em nosso lado em todas as situações, mas só que nós temos o privilégio de Deus estarmos em nós e nós estarmos nele. E aí pode vir qualquer coisa, pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer adversidade, porque você e Deus, nós e Deus, não tem ninguém que possa ficar na nossa frente. Então deixe ser transformado por Deus. E se você, e talvez você pode estar falando assim, mas eu já sou evangélico, eu já conheço, enfim, eu já tenho uma vida cristã. Não importa. Você já teve um encontro real com Cristo? Porque às vezes estamos em um determinado lugar, dizemos que somos algo, mas não tivemos um encontro verdadeiro. Não foi assim com Pedro? O que Jesus vai dizer para Pedro? Pedro, o diabo se irandou contra a tua vida, mas eu roguei ao Pai. E assim, Pedro, quando você se converter... Ora, Pedro não estava convertido, Pedro estava andando com Cristo. E aí Jesus vai falar o quê? Quando você se converter. Por quê? Porque muitas pessoas estão com Jesus, dizem que estão, mas não tiveram um encontro verdadeiro. Então você que não teve um encontro verdadeiro, aproveite a oportunidade de se permitir ser restaurado por completo. Por esta pessoa, por Jesus, pelo Filho de Deus. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu não sei se é Jesus que vai ao seu encontro ou se é você que vai ao encontro de Jesus. Mas eu, como profeta de Deus, eu posso dizer que Ele vai transformar a sua vida. E essa situação que você está vivendo não será a mesma. Porque nesta tarde, Ele tem transformação, Ele tem uma nova vida, Ele tem uma nova história para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa continuar te sustentando, que Ele possa continuar te abençoando. E a próxima semana, terça-feira, neste mesmo horário, estaremos aqui
para falar mais um pouquinho da palavra de Deus.